Não, eu acho que o primeiro, eu acho que desde o começo da minha carreira foi realmente mergulhar no desconhecido, né? Mergulhar em coisas que as pessoas normalmente achavam que era inatingível, impossível. Essa sempre foi uma grande motivação dentro, evidentemente, da linha teórica que eu sigo, né, na neurociência, de tentar buscar meios ou teorias ou novas tecnologias que me permitissem observar, no meu caso específico, como o cérebro funciona como um todo em condições naturais, não em condições artificiais de laboratório, né? Então, a minha motivação sempre foi tentar ir além do conhecimento ou da crença básica da área, né? Porque a gente faz certas descobertas. A área é muito comum na ciência, né? Algumas grandes descobertas são feitas e depois de anos as pessoas continuam a tentar ficar em volta daquela descoberta, pegando pequenos aspectos, tentando lapidar pequenos detalhes, mas esquecem que às vezes, né, existem aspectos essenciais que não foram abordados e que invariavelmente em ciência levam à substituição de uma teoria por outra, né, ao longo do tempo. Minha avó sempre me dizia isso, para você ter uma ideia, né? Minha avó não foi para a universidade, mas ela era um intelectual de um poder de síntese, uma sabedoria que eu achei em poucos indivíduos com doutorados, pós-doutorados, todos os títulos da academia, né? Mesmo ela não tendo ido para a universidade, tendo feito só o curso médio e para ser professora, né? Ela sempre me dizia que o cientista é pago para ser criança o resto da vida. Porque quando a gente é criança, a gente tem toda a liberdade de exploração e não tem filtros, não tem barreiras que são impostas pelo convívio com outras pessoas, pelas normas da sociedade, pelos tabus, né? A criança explora porque o cérebro está tentando criar o seu modelo de realidade, né? Então ela explora livremente, sem prestar atenção para regras estabelecidas, né? E o cientista, na minha opinião, ela falou isso com muita propriedade e eu sempre segui esse conselho. Você tem que ser criança para o resto da vida, você tem que ter o mesmo espírito de não se agarrar nem às suas teorias, nem às outras de outros, porque se você tem fatos que contradizem, fatos inegáveis que contradizem essa teoria, você tem que estar pronto para abandoná-la e utilizar algo melhor. Todos os grandes períodos de crise, onde as pessoas achavam que o mundo ia acabar, quando o Império Romano acabou, né? No começo da Idade Média. Se você ler os documentos da época, que eu tenho lido em livros de historiadores que se especializam na Idade Média, né? O pessoal achava que ia acabar, mesmo porque houve várias pandemias, sarampo, varíola, o começo da peste bubônica, né? No começo da Idade Média, que matou talvez metade da Europa, né? Enfim, as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Uma razão por outra, né? Qual foi a resposta? A resposta foi um movimento de renascer, um renascimento. Então, a gente fala do renascimento italiano, né? Mas, na realidade, ocorreram vários renascimentos na história da humanidade, né? O renascimento islâmico, que eu falo do século VIII, o renascimento grego do século V a.C., o Egito passou por vários períodos de renascimento depois de crises, quando eles foram invadidos pela primeira vez e o povo egípcio pensou que o Egito ia acabar, porque tiveram faraós que, né, não tiveram condição de manter o país unido. Que a resposta foi uma tentativa de repensar o humanismo, ou a condição humana. O humanismo é uma palavra muito recente, então é difícil de aplicar E eu acho que essa é a nossa solução. Nós perdemos o fio da meada, a minha sensação. Nós perdemos o fio da meada do sucesso que nos trouxe até aqui, né? Nós somos uma espécie extremamente resiliente, nós ocupamos o planeta inteiro,
nós conseguimos viver em todas as condições climáticas possíveis, mas nós esquecemos o que nos trouxe aqui. E o que nos trouxe aqui foi o que eu falei na palestra hoje, foi a capacidade de criar grupos sociais extremamente coesos, ou seja, sincronizar milhões de mentes com objetivos comuns. O que a gente olha? A gente olha, vai na Itália, ou vai aqui no Brasil mesmo, você vê essas grandes catedrais, esses grandes murais de ouro, você vai no mundo islâmico, você vê essas mesquitas gigantescas, são coisas impressionantes, tá? O meu grande medo é esse, o cérebro humano é um grande camaleão, eu falo isso no livro, né? Por quê? Porque ele, para permitir que a espécie sobreviva, ele tem que ser adaptável, porque o ambiente muda, as condições do planeta mudam, as condições de interação com outras espécies mudam, as nossas interações sociais mudam. Então, o cérebro, ele suga as estatísticas do mundo externo e ele adapta a sua estrutura e o seu funcionamento para maximizar a nossa capacidade de sobrevivência.